Olá, pessoal. Graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Irei deixar para vocês um versículo na palavra do Senhor que está lá no Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, medite na palavra do Senhor, dia e noite. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Nós estamos na cidade de Brasília, em Brasília, e estamos aqui com o nosso pastor Anderson Lopes. Gostaria de pedir a vocês que estão nos assistindo que se inscrevam no meu canal, compartilhe, comente e vai lá também no meu Instagram e me siga. Esse engajamento é muito importante para o meu canal. Pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu quero, de antemão, pastor, te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né, de vir aqui falar um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida. A gente inicia assim: quem é o pastor Anderson? De onde veio? Fala um pouco da sua vida, da sua infância, né, de onde veio e como hoje ele está, como foi o encontro seu com Deus, ou se já nasceu em berço evangélico. Aí o senhor vai ficar à vontade e nós vamos aqui, nesse decorrer do bate-papo, destrinchando algumas coisas aí da sua história. Amém. Sou o pastor Anderson, casado com a pastora Lene Lopes, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos 12 filhos, também pela graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre ligados no laço familiar. E a pergunta é: quem é o pastor Anderson até a data de hoje? Sim. Daqui para frente, cabe a Deus, e eu creio que é seguindo os seus mandamentos. Verdade. Vamos lá. Sim. Sou maranhense, não nasci no berço evangélico. Sim. Não nasci no berço evangélico. Uhum. Minha família me criou. Na verdade, eu nunca tive assim, um laço familiar de pai, mãe. Sempre fui criado primo, tio, avó. Com essa ausência paterna, né, e materna. Nunca tive assim aquele amor de pai e mãe junto, até porque quando eu era muito pequeno, bem novinho mesmo, meu pai e minha mãe se separaram. Aí não sei qual foi as condições, mas eu sei que eu lembro muito bem que eu sempre ficava na casa de parente e não tem aquele laço familiar até o dia de hoje, onde eu quebrei essa maldição. Mas vamos lá, vamos falar o início. Sim. Onde os meus parentes começaram a me levar. Nasci dentro de um terreiro de candomblé, pelas parteiras, e ali fui ensinado e doutrinado no catolicismo, na Umbanda, fazendo pactos, comendo coisas desagradáveis, fazendo coisas desagradáveis. Fiz até os meus últimos dias lá dentro, eu tive que fazer alguns pactos, a qual eu não quis fazer, que foi ali que eu disse que eu não queria mais servir nenhum tipo de religião. Sim. E foi ali que eu comecei a ver a minha situação de homem. Eu era muito novo, há uns 15 anos de idade. Foi onde eu comecei a fazer alguns pactos até os meus 17 anos de idade. 17 anos de idade eu conheci a minha esposa, conheci a pastora Lene. A gente casou bem novo, tivemos filhos. A gente foi ajudar outro rapaz lá, não vou mencionar o nome dele aqui, Claro. Em uma boate gay, e essa boate GLS, lá em São Luís do Maranhão. Também não vou falar o nome dessa antiga boate, já até fechou, graças a Deus. E certa vez eu estava tocando lá e eu comecei a passar mal. Quando eu comecei a passar mal, e eu sempre tive a visão muito aberta, falando de espiritualidade, muito aberta para essas
coisas sobrenaturais. E eu escutei uma voz dizendo, tu é meu. Só que era uma voz como se fosse de uma senhora, bem rouca. Uhum. Eu olhei para trás, onde estava na cabine de som, tudinho. Sim. Tinha tomado umas e escutei pela segunda vez a voz, tu és meu. Aí eu olhei para trás, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nada, 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 nada. Pela terceira vez, chamou mais uma vez quando eu ia para trás. Quando eu olho para trás, eu vejo uma mulher, como se fosse uma saia, com as meia virilha, parecendo, com os peitos lá de fora, com os seios lá de fora, cabelo muito bagunçado, os olhos como se tivesse fumado muita droga, muita maconha, né? Muito vermelho, estava uma tocha mesmo, muito vermelho. E era de braços abertos, dizendo que era meu, que eu era dela. Aí ela falou que ela era Maria Mulambo, que ela estava indo me buscar. Aí eu desmaiei. Quando eu desmaiei, me levaram para o hospital, inclusive Sim. até o dono também dessa boate lá, a qual era sócio, eu junto com a pastora Lene, me levaram para o hospital. Aí chegou lá, eu comecei a ter muita crise de ansiedade, muita crise de depressão por causa dessa situação. Foi uma situação assim que eu não consigo explicar, porque eu já tinha falado que eu não queria mais viver nesse mundo de espiritualidade, eu não queria ver mais acreditar, eu não queria acreditar mais em nada. Não Sim. acreditava em Deus, não acreditava mais no diabo, não acreditava mais em crente, nem macumbeiro, nem nada. Para mim aquilo era tudo uma farsa, mas sendo que a minha vida toda sempre foi vendo, sentindo, é, é, conversando com entidades, literalmente. E começou, toda vez que eu ia para essa boate, à noite, eu olhava, desmaiava, para o hospital. Olhava, desmaiava, para o hospital. Fui só me afundando, me afundando, me afundando. Fiquei muito doente, com uma depressão muito forte, em um grau muito avançado. Ela andava comigo me arrastando, segurando meu braço, eu babando e tomando muitos remédios. Sempre, quando ela me conheceu, ela afastada do caminho de Deus, quando a pastora Lene me conheceu, afastada do caminho de Deus, eu levei ela para o terreiro, ela dançou, ela brincou lá dentro. Quando ela estava lá, sempre ela falava de Jesus, só que na doutrina, lá no Maranhão, na doutrina, quem fala de Jesus, fala que Jesus é um dos maiorais dos orixás. Né? Lá dentro do candomblé, assim que eles se referem a Jesus. Das aldeias, tem os povoados lá, eles têm Jesus como um dos maiorais dos orixás. Fala do pai, fala de preto velho, são aqueles orixás que trabalham na linha branca. Quem sabe o que eu estou falando, vai entender. Que trabalha na linha branca, trabalha com plantas medicinais, essas coisas. Mas, na verdade, é só um engano, né? É um engano. E qual era assim, o seu grau lá dentro? Assim, Que existe isso, né? Uma hierarquia? como eu era muito jovem, eu fui até ser abatazeiro, onde tocava os instrumentos, né? Eu era batazeiro. Mas recebia também entidades. Sim, recebia, tinha que receber. Tem uma pessoa que não entra dentro de um terreiro que não recebe, embora que não faça aquelas coisas todinha lá, mas recebe alguma coisa, porque o ambiente já traz aquele poder dos espíritos. Sim. Então, uma pessoa que procura um terreiro de macumba, ela já está possuída. Sim. Porque ela está procurando uma situação, está procurando resolver algum problema na vida dela. Então, ela está possuída. E naquele momento, voltando, só para... que eu estava naquela situação de muito doente, muito depressivo, a pastora Lene, ela falava muito, muito, muito de uma pastora, inclusive foi minha pastora, que me ganhou para Jesus. Deus já o tenha, graças a Deus, ela está nos braços do Pai. O nome dela se chamava Pastora Galba, lá de São Luís do Maranhão. Foi minha pastora que me ganhou para Jesus. Amei muito ela até o último dia dela. E honrei também por onde quer que eu andava. Fiz todos os pactos. Em um dos pactos que era para ser feito, eu não quis. Aí, quando o senhor se refere aos pactos, né, foram vários, vai galgando, é isso? Como se fosse uma escada. Como é que são esses pactos? Pode ser dito?
no caso do seu ponto de vista? Mais ou menos, eu vou falar Sim, por alto. tá. Existe pactos X para a entidade tal. Hum, Então, esses pactos, existe pacto de sangue, existe pacto de alimentos, pacto de dinheiro, até pacto de palavra mesmo. Quando é pacto de sangue, seria de animal, de pessoas? Aí depende muito. Às vezes poderia ser de animal injetado na pessoa, ou da pessoa com pessoa, que é, em caso, a entidade incorporada lá Sim. no Pai de Santo, e tal, a pessoa aí pegava aquele sangue lá, fazia beber, ou então com a seringa. É, tem lá, porque assim, lá no Maranhão, existe alguns meios de não vão misturar, né? Sim, As brincadeiras, eu vou falar como brincadeira, como os cultos deles, não vão sim. misturar. Existe o culto de índio, existe o que na verdade a gente chamamos lá de tambor. Existe o Hum, tambor de índio, existe o tambor de Minas, existe o tambor de crioulo, existe o tambor de choro, que é quando morre alguém, como nós evangélicos, morre um crente, tem o culto uhum, fúnebre, lá sim. tem esse o tambor de choro, Hum. né? E assim, tudo tem que ter uma hierarquia, tudo tem que ter uma doutrina, tudo tem que ter um ensinamento e um respeito para tal entidade, para tal casa. Por exemplo, a, Existe uma e ordem, a uma ordem organização. e muito bem organizado. Busca muito, muito, muito. Às vezes eu canso de falar para minhas ovelhas, gente, eu vim de lá. Quantas vezes a, a, a pessoa que me ensinava, que era chamada lá de mãe de santo, quantas vezes ela pedia para eu jejuar. Quantas vezes ela pedia para eu ficar no quarto escuro, junto com Uhum, o animal, bebendo algumas coisas lá, que eu não vou falar o nome, uhum, bebendo lá, bebendo cachaça, fumando dentro do quarto escuro. E algumas ocasiões ia para o mato mesmo, para mata virgem. Fazia oca e ficava lá durante dias. Ia para cemitério, ficava deitado em cima de tumbas de pessoas dos antepassados que já foram feiticeiro, pai de santo, ia para lá, não sei como eles descobriam, mas ali tinha uma pessoa que tinha um terreiro de macumba, que tinha um terreiro de mina, e ia para lá e deitava lá e chamava aquela pessoa. Tudo tinha uma ordem e uma decência lá, uhum. né? E às vezes eu observo até no nosso meio algumas, não todas, não generalizando, mas algumas pessoas acham que as coisas de Deus têm que ser do De qualquer jeito, maneira, de né, qualquer maneira, do pastor? jeito deles. Ah, eu vou fazer do meu jeito, eu vou servir a Deus do meu jeito. É, e não é Se assim. for o Candomblé, Terreiro de Macumba, lá da Pesada, lá no Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, sei lá, quem trabalha com esse tipo de coisa, com Ubanda, Quimbanda, vai ver como que é a ordem, o respeito dos filhos de santo Sim. tem pelo líder daquela casa, o respeito, a honra que eles dão. Eles não façam nada se não pedir permissão ao guia deles. Eles não façam nada, nada, nada. Se eles vão se relacionar, eles vão pedir permissão. Outra coisa, só tem época de festejo. Época de festejo, eles têm que pedir permissão para a entidade. Tudo tem uma data. Tudo tem uma data, vamos supor. Iemanjá, vamos fazer um culto de Iemanjá. Maranhão já se conhece como Iara, como Mãe d'Água, se conhece com alguns desses outros nomes. Uhum. Eles têm que ir na praia. Eles vão na Hum. praia, faz lá um tambor, faz um chamado, que é o chamado de confirmação. Vamos confirmar na praia para fazer aquele festejo. Hoje em Sim, dia quer fazer um evento dentro da igreja, não de pede qualquer maneira. confirmação A a Deus, Deus. vou fazer de qualquer É jeito, verdade. né? Não vamos, eu amo monte, eu amo monte, porque algumas coisas Deus, alguns dons Deus me deu no monte, mas tudo aquilo que eu vou fazer às vezes no monte peço confirmação. Amém. E eu tenho uma coisa comigo sobre questão de fidelidade, é uma coisa que eu aprendi lá dentro. Embora que é uma farsa, assim, eu não vou falar que é uma farsa, que é um engano, não tenho medo de falar, mas toda entidade, quem é crente sabe que são demônios muito antigos, como Pombagira.
A pombagira, hoje, nós conhecemos ela como pombagira, mas no tempo de Babilônia, do Egito, ela era conhecida como Baal, a deusa da sexualidade, a deusa de Afrodite, tal, essas coisas, né? Sim. Então, hoje ela é conhecida como pombagira. Só que a mistura de cultura afrodescendente fizeram uma mistura grande, 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 grande. E aqui no Brasil, a pombagira, ela é dada como uma das maiorais e esposa de Lúcifer. A pombagira principal, ela é esposa de Lúcifer. Lúcifer não é aquele, segundo a doutrina do Candomblé, não é aquele que está lá, que é aquele que foi o anjo que foi expulso. Não. É um outro Exu. Entendi. É outra entidade. Não Lúcifer, aquele que foi expulso lá do reino. Então, aí foi ali que eu falei que eu não queria mais essas coisas, queria uma coisa maior, porque eu queria ser curado. Tomar muito remédio, e certo dia eu passei muito mal, a pastora Lene, minha esposa, me levou no hospital, e o médico olhou para ela, viu minha situação, já estava mesmo nas últimas, deu mais ou menos 6 meses de vida, pela situação que eu estava. Muito magro, não queria comer, não andava direito, só me arrastando, ou de cadeira de roda, e vivi uma vida mesmo lá no fundo do poço. Até o dia que eu falei para ela, aquela igreja que tu fala, aquela é a pastora que tu diz, que revela, que faz milagre, me leva lá. Ela tem certeza? Tem, quero ir lá. Voltando um pouquinho atrás, antes de eu pedir para ela, quando eu estava lá dentro mesmo, envolvido, eu fiz um desafio lá dentro. Sim. E o desafio era, se o pai de santo que colocasse a mão na minha cabeça e eu caísse, eu ia servir aquela casa pro resto da minha vida. Eu já fui lá em Codó, na casa de Bita do Barão, já botou o lenço, já botou o guia, já botou a mão na minha cabeça, nunca caí, fiquei tonto, rodei, mas nunca caí. Outros pai de santo já botaram a mão na minha cabeça, nunca caí, inclusive quando eu fui lá em Codó, lá no Maranhão, eu fui na casa de Bita do Barão, hoje ele já se encontra também morto, né? Eu até fiquei hospedado lá no hotel que é da filha dele, que tem o nome da filha dele, que é o Hotel Janaína. E a pessoa que me levou lá falou para ele que eu tinha feito esse desafio, e ele aceitou o desafio de colocar a mão na minha cabeça e eu não caí. Aí até o dia que ela me levou na igrejinha. Uma igrejinha pequena, uma igrejinha que não tinha luxo nenhum, uma igrejinha que as cadeiras eram aquelas cadeiras mesmo bem simples, um altarzinho simples, um púlpitozinho simples. E quando eu bati o pé na igreja, aquela mulher estava pregando, chamada pastora Galba, apontou e falou, você que está entrando aí. E começou a falar o cor da minha vida. E ela, a pastora Lene, segurada na minha mão. E eu fiquei com muita raiva, muito ódio da pastora Lene, porque eu pensava que a pastora Lene tinha contado alguma coisa da minha vida para ela. E assim, e quando eu caminhava, Deus revelando, né? E ela era muito usada no dom de revelação. Enfim, e quando eu estava caminhando para ir encontrar uma cadeira para sentar do lado dela, e a mulher revelando, 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 até que eu sentei. Quando eu sentei, ela saiu de lá e falou uma coisa que só eu e Deus sabia. Aí eu fiquei, como assim? Porque também lá dentro do candomblé, lá também se revela, se faz cura. Quantas vezes eu vi a minha mãe de santo fazendo obra de necromancia, fazendo cirurgia espiritual, abria, depois se fechava, e depois não parecia cicatriz nenhuma. Quantas vezes eu vi isso? Tirando o corpo lá de dentro, de barriga, via as tripas, depois botava de novo a pessoa lá, botava o dedo dentro do nariz, dentro do olho, tirava as porcarias lá. Ilusão, na verdade. E nesse dia, lá dentro da igrejinha, pequenininha, falou uma coisa que só eu e Deus sabia. Ninguém sabia. Só eu e Deus.
E antigamente, isso uns 20 anos atrás, as igrejas evangélicas do Maranhão, eu não sei aqui em Brasília, mas as igrejas evangélicas do Maranhão tinha lá um momento, depois assim, da palavra, que se chamava de Corredor dos Milagres. E foi nesse momento do Corredor dos Milagres que a minha esposa chegou. Vamos passar no corredor? E como é que era? Lá não existia bateria, existia era pandeiro, um tantã, né? Um tamborzinho, e palma mesmo. E as pessoas cantando corinho de fogo, aqueles corinhos de fogo bem antigos mesmo. Aí ficava aquelas irmãzinhas lá, as senhorinhas, fazendo aquele corredor e tocando a mão. Amém. E eu entrei no corredor e fui, me arrastando, fui. E a pastora Galva estava bem assim no meio do corredor, riscando a cabeça das pessoas. Foi aonde ela riscou a mão na minha cabeça. Quando ela botou a mão na minha cabeça, aí apaguei. Não vi mais nada. Não vi mais nada. Até hoje eu pergunto para a pastora Lene, minha esposa, o que foi que aconteceu. Ela falou, quebrou a igreja quase toda. Os obreiros lá. Aí eu disse, gente, mas como? Eu estava doente. Eu não tinha força nem para andar. Como foi? Aí eu fiquei sem entender, caí. Caí pelo poder de Deus, pela unção que Deus tinha na vida daquela mulher. Sim. Deus do céu, que era sobrenatural, como Deus usava ela. E foi onde foi expulsa aquela legião da minha vida. Amém. Glória a Deus. Que eu levantei, sentei. E quando eu sentei, que era para me levantar, veio a lembrança do desafio que eu tinha feito lá nos terreiros de Macumba. Sim. Que a pessoa que colocasse a mão na minha cabeça, que se eu caísse, eu ia servir pro resto da minha vida. Amém. E foi ali que foi o início da minha libertação. Amém. Foi ali que começou a Deus fazer em mim um grande projeto de família, que eu não tinha família. Amém. Foi dali que eu determinei da minha vida, dizendo, em mim acaba toda a maldição. Aleluia. Mas foi um processo, né? Foi um processo. E naquele dia, eu lembro, depois de tudinho, expulsar aquela legião da minha vida, ela me botou de pé e eu doente. E eu lembro da pregação como se fosse hoje. A pregação era a pregação de cura. Aleluia. De cura. E eu fiquei com aquele negócio de cura, que eu quero ser curado, que eu queria ser curado, que eu não queria mais tomar remédio, A minha vida estava dependentemente de remédio. Sim. E naquele momento, ela falou assim para mim, ora, porque o espírito da morte veio aqui para querer te matar, mas pela misericórdia de Deus não te matou. Quais eram as enfermidades que o senhor enfrentava? Era depressão, por causa da depressão eu fiquei com meu coração fraco, cresceu, né? Esquizofrenia, tinha alucinações, de possessão demoníaca, né? Eu acredito que isso que aconteceu na minha vida. E naquele momento lá, a pastora chegou para mim e falou, ora pela tua família. Eu não sabia que era orar. Sim. A única oração que me ensinaram foi a oração, uma das orações mais fortes dentro da magia negra, a oração da capa preta, de São Cipriano. É uma das orações mais fortes que tinha na época, né? É a única que eu sabia orar. Você aprendeu. Que aprendi, que era a única. Da capa de chumbo, da capa preta, tudo de São Cipriano. Aí pediu para me orar para um irmão meu, da minha família, porque o espírito da morte tinha saído de mim e estava rodeando um dos meus. Eu não sabia nem o que era o Pai Nosso. Nem o que era o Pai Nosso, eu não sabia. E assim, ignorei. Foi o dia que eu fui liberto, foi o dia que eu entrei na igreja evangélica, foi o dia que eu determinei ficar com Cristo. Amém. Não sabia nada. Aí foi o dia que mataram meu irmão. Nesse dia, de madrugada, eu recebo a notícia que mataram meu irmão. Aí eu fiquei assim meio com revolta. Só que na minha mente, eu queria ser curado. Amém. E na mesma noite que mataram meu irmão, eu cheguei, ou é hoje ou não é. Peguei todos os meus remédios, peguei uma sacola de mercado mesmo, levantei para o céu e falei para Deus, se você é o Deus daquela mulher, que aquela pastora pregou, que cura instantâneo, hoje o Senhor vai me curar. Amém.
Peguei, botei dentro do vaso, dei descarga. A descarga daquela descarga antiga que puxa a Uhum. cordinha, né? Uhum. Aí dei descarga. Aí eu fui pra cama. Quando eu cheguei na cama, comecei a passar mal. Passar mal, o corpo pedindo os remédios, pedindo os remédios, pedindo os remédios. E eu já não tinha mais. Consegui dormir. Quando eu acordo pedindo uma coisa que já tinha anos que eu não pedia para a pastora Lene, Uhum. que era café da manhã. Sim, Porque a primeira coisa que eu tinha que tomar eram os remédios. sim. Ela, sem entender, café? Café não. Digo, pois é, eu tô com fome. Amém. Fui atrás dos remédios, os remédios já tinham jogado fora. Uhum. Aí foi onde o meu corpo ficou com abstinência, né? Ficou Uhum. pedindo, pedindo, pedindo. Em 2 dias eu fui curado, Amém. curado, literalmente Glória a curado. Deus. E eu prometi a Deus Amém. que eu ia servir Ele o resto da minha vida. Daquele dia nunca me afastei do caminho do Senhor, Amém, Jesus. nunca abandonei a Cristo, sempre mantendo a minha vida íntegra. Comecei a aprender o caminho de Deus pela palavra de Deus. Sim. E eu falei para Deus, Deus, em mim acaba a maldição Glória a hereditária. Deus. Eu determinei que em mim Amém. não ia ter mais separação, em mim não ia ter adultério, a partir de mim não ia ter mais prostituição, porque eu estava Aleluia. determinando a minha vida e a vida da minha família sendo liberta. Porque a partir do momento, serva de Deus, quando a gente determina a quebra de maldição hereditária da nossa família, a gente Amém. tem que determinar através de nós. É verdade. Não é orar uma pessoa que está lá atrás, não, Sim. tem que ser a partir de nós. Amém. É em mim. Aí quando eu terminei que em mim, porque como eu fui abandonado praticamente, pai, mãe, falei que eu nunca daria um filho meu. Nunca daria um filho, que podia passar a necessidade que fosse. Outras pessoas chegaram assim, mas tu não tem condições. Dá para uma família que tem condição. Eu digo, uma família não é dinheiro. Sim. Família não é dinheiro. Sim. Família é amor. Amém. É verdade. Independente de alimento, independente de dinheiro, independente de cama ou de casa. Família é amor. Quando eu saí, quando eu saí de tudo, de feitiçaria, do candomblé, as portas se fecharam, porque a minha mãe de santo conhecia todos os empresários, todas as empresas, todo o supermercado. O que ela fez? Ligou. As portas se fechou. E a gente crente, eu já crente, novo convertido, Sim. sem emprego, com 3 filhos, tivemos que ir para onde? Dormir na parada de ônibus. Meu Deus. Ficar na rua, crente. Sim. Aí, Prova de fogo. aí teve um lá de dentro, chegou para mim e falou, volta que tudo muda. Eu digo, eu não posso. Eu prometi. Amém. Eu prometi que se a pessoa que me derrubasse, o terreiro que me derrubasse, é ali que eu ia servir. Um terreiro nunca me derrubou, mas o poder de Deus me derrubou dentro da igreja. Glória a Deus. Estou servindo a Deus dentro da igreja, dentro da casa dele. E foi muita tentação, volta, 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 digo não, não, não. E foi onde a gente foi indo para uma igreja, eu e ela, a gente foi ignorado, porque a gente estava fedido, morando na rua, com 2 crianças, na verdade 3 crianças, e colocaram 3, foi 2 filhos meus, a minha ficou com minha mãe, né? Minha mãe pegou, aí colocaram 3 cadeiras para mim, com meu filho mais velho, e para ela, lá atrás. Não poderia se misturar, né? Aí que ele estava fedendo demais. Até o dia que a pastora da igreja viu aquela situação, perguntou onde a gente que estava morando, falou, não, a partir de hoje vocês vão morar na igreja. Amém. Graças a Deus. Aí foi um milagre atrás do outro. Aí a gente dentro da igreja, onde teve uma restauração também no nosso casamento, a gente Amém. morando lá, aí ela é engravida. Sim. Ela é engravida de um abençoadozinho que está bem ali, que é meu filho, Samuel. E nessa gravidez, ela começou a fazer pré-natal, ela foi ajudada por essa pastora, pela filha da pastora também, ela foi muito ajudada, que até hoje eu agradeço muito por ela, a filha da pastora Galba, que é a Kiane, né? Kiane, a Kátia Kiane
foi uma peça fundamental no meu ministério. E começou a levar ela para fazer pré-natal, começou a ter acompanhamento com ela, e os exames dava a menina. Menina, 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 até que um dia os exames deu que a menina não ia vingar. A bebezinha não ia vingar porque não tinha cérebro, né? Não tinha a parte da Sim. cabeça, né? Não ia vingar. Aí a gente dormindo no meio da igreja, tinha um gabinete, a gente gostava de dormir no gabinete porque fazia muito calor. A gente botou o colchãozinho no meio da igreja, a gente dormiu no meio da igreja. E naquele dia eu senti como se fosse um vento me levantar quase 1 metro do chão da igreja e eu caí de vez. Quando eu caí de Sim. vez, foi onde eu literalmente ouvi o anjo do Senhor Aleluia. falando: não é menina, tá saudável e o nome vai Aleluia. ser Samuel. Glória a Deus. Aí foi a hora que ela acordou, eu falei para ela: não é menina, está saudável e o nome vai ser Samuel. Não, não vai ser Samuel, é menina. Os exames estão aqui, ó. É menina. Tá aqui, ó. É menina, 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 menina. E eu, é homem, e é Samuel. Amém. Aí eu cheguei para a pastora Lene, minha esposa, e falei: tá bom, se for menina, tu vai colocar o nome de Ana. Mas se for menino, vai permanecer Samuel. Samuel, que era o filho de Ana. Até o dia que foi nascer Ana, que até então tinha tudo de Ana, tinha roupinha de Ana, só que profeta de casa não tem tanto valor. Foi ali que é onde eu descobri realmente o dom, né? O dom, onde Deus realmente me batizou com um dom de revelação, de profecia, um dom mesmo que é raro. Muita gente pergunta como é que funciona, eu digo, não sei. Pede a Deus que Ele te dá. Eu não pedi, Deus me deu. Sim. Né? Aí foi quando ela teve o bebê. Quando nasceu, menino. Aí teve que trocar tudo, roupinha. E foi meu processo, e passando muita luta lá, muita luta, até que Deus, aqui, eu tenho um irmão que veio para cá primeiro, né? Que se chama Adeilson. Sim. Deus usou ele poderosamente para ir me buscar lá no Maranhão, que a gente estava passando muito necessidade. Sim. Não tinha casa própria, não tinha carro, não tinha nada, 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 nada. Aluguel atrasado, não tinha nada. Sempre vivendo de doações. Sim. Até o dia que Deus usou o meu irmão. Foi lá, viu a situação e trouxe para cá. Só eu e a minha malinha com algumas pecinhas de roupa e um paletó. Que nem calça do paletó eu tinha, com um paletó. Em menos de 1 mês, eu trabalhando duro aqui em Brasília, trouxe logo a metade da família, que foi a pastora Lene, alguns filhos. Sim. Trabalhei mais uns 6 meses, trouxe o restante. Aleluia. E de lá para cá foi só bênção na minha vida. Amém. Deus prosperando, Deus fazendo grandes milagres. Não vou dizer que eu estou rico, mas eu estou vivendo e tentando viver o melhor de Deus. Amém. Desta terra, porque do pior nós já vimos. Né? Eu não sei se a pastora Lene falou dos ratos. Sim, a pastora falou sobre os ratos. Pois é, teve os ratos, a gente catou lixo. Se você conversar com um filho meu mais velho que estava nessa luta junto com nós, que se chama Davi, que eu tenho orado muito pela vida do meu filho Davi, é o Davi Lopes, ele fala que ele catava lixo, que ele bebia cozinha estragado, aqueles todinhos, né, estragado, que o supermercado não queria jogar no lixo, a gente ia lá, pegava fruta, pegava o resto de comida, a gente tinha que comer. Mas, assim, nunca abandonamos Deus, nunca murmuramos, nunca dissemos assim, nem eu e nem ela, dizemos, eu vou largar Deus porque a gente está passando fome. Muito pelo contrário. Amém. A gente sempre agradeceu pelo pouco e pelo muito. Sim. Porque no começo da minha fé, a minha pastora ela soube me ensinar a vida de Jó. Aleluia. E uma das coisas que ela deixou cravado no meu coração, a palavra de Deus, quando Jó agradece que tudo ele perdeu, mas ele não dá, momento algum, a exaltação ao diabo. Porque o diabo, embora tenha pedido a Deus tudo dele,
Aham. Jó poderia muito bem dizer: o diabo, Deus me deu e o diabo levou. Muito pelo contrário. Deus me deu, Deus tomou. É verdade. Bendito seja O o nome nome do do Senhor. Senhor. E até hoje eu tenho lutado por Sim. libertações diárias, Amém. onde nós temos alguns tiques, algumas lembranças Que somos seres que humanos, né, somos seres pastor? humanos, até porque, como eu ouvi o testemunho do nosso pastor Helder, ele Sim. falou que não é fácil Verdade. lidar com uma nova pessoa, Sim. sendo que passou a vida A vida quase toda toda, sendo outra pessoa. Sim. E agora tem que se acostumar. Então eu vejo isso até em Adão e Eva. Eu Sim. tiro muito exemplo da Bíblia, como Adão e Eva. O que eles tiveram que suportar não viver mais no Jardim do Éden, Sim. Verdade. né? Agora eles têm que conviver uma coisa por consequência. Verdade. Sempre vai ter o dedo, Sim. sempre. Tu não era aquele macumbeiro? Tu não era aquele cachaceiro? Verdade. Então a gente tem que conviver com isso. Verdade, pastor. A gente tem que viver isso. É. O nosso testemunho não é só, Jesus me libertou e glória a Deus, aleluia. O nosso testemunho verdadeiramente quando chega esses dedos. Sim. Aí a gente vai mostrar se verdadeiramente a gente está liberto ou não. Verdade. Porque quando começa a acusação, quando começa a falar do nosso passado, às vezes dói. Dói. Porque está mexendo em uma cicatriz e tentando abrir aquela cicatriz para fazer a gente lembrar, só para nos humilhar. Sim. E essa humilhação que às vezes a pessoa faz por querer mesmo, Sim. nos maltrata. Uhum. É nessas horas que a gente tem que mostrar o verdadeiro testemunho de Cristo na nossa vida, que é onde a gente tem que ter autocontrole. O autocontrole de Cristo e do Espírito Santo é sobrenatural. Glória a Deus. A gente não consegue mais olhar como a gente olhava no tempo da ignorância. Sim. No tempo da ignorância a gente quer dar porrada, a gente quer matar, a gente quer esfolar, mas dentro de nós a gente quer realmente fazer isso. Sim. Mas o autocontrole do Espírito Santo não deixa. Aleluia. Então, eu tenho agradecido por tudo, 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 tudo. Hoje eu estou no momento da minha vida o melhor de Deus, Aleluia. embora que eu creio que Deus ele pode ou vai fazer, não sei, a vontade dele. A gente tem que viver a vontade permissiva do Senhor. Sim. Que é uma das coisas, uma das orações que ele nos ensina, que é em Mateus capítulo 6, que é seja a vontade do Senhor. É verdade. Né? Que seja, e às vezes nos dói. Tem, às vezes as pessoas, vamos fazer uma oração, qual? A do Pai Nosso. Às vezes oramos sem entender a oração do Pai Nosso. Verdade, pastor. Né? Verdade. Oramos sem entender. Principalmente aquelas pessoas que têm mágoa um do outro, que não conseguem perdoar. Verdade. Pessoas que não conseguem agradecer pelo pão de cada dia. Pessoas que não conseguem reconhecer o Pai Celestial que nós temos. Porque é uma oração que a gente deveria até pregar para nós mesmos. Porque ela começa exaltando, Pai nosso que estás nas alturas, né? Não está no nosso mesmo patamar, está? Pai nosso que estás no céu. Céu, todas as vezes que a gente fala de céu, a gente olha para cima. Verdade. Então, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós do teu reino, seja feita a tua vontade. É verdade. Então, esse seja feita a tua vontade nos dói. A gente às vezes só fala de palavras, mas na prática, a vontade de Deus, e muitas das vezes a gente não quer. Quer ver uma coisa? Rapidinho. Sim. Sabe qual é a nossa vontade? É o nosso desejo para satisfazer o nosso ego. Verdade, pastor. Verdade. E quando Deus diz assim, ó, não é isso que eu tenho para ti. Não é isso que eu quero. Sim. O que eu quero é que tu viva a minha vontade. Sim. Uma das coisas que eu aprendo com Jesus. Jesus ele nos dá uma lição antes de ele ir para o caminho da morte. Ele nos dá uma lição. Sim. Mesmo na oração de Mateus capítulo 6, que quando a gente for orar, a gente não pode fazer vãs repetições. Sim. Né? Sim. Mas uma coisa que às vezes em Jesus, no seu momento mais difícil da vida dele, na Bíblia, a gente vê ele repetindo 3 vezes a mesma oração. Sim. E que oração é essa? Ele dizendo, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Sim. Ele vai, conversa com os seus discípulos, volta de novo. Pai,
Se for possível, afasta de mim esse cálice. Sim. Até que ele entende. Quando ele entende, ele lembra da sua oração e do seu ensinamento. Mas se não for possível passar esse cálice, que seja feita a tua vontade. Verdade. Isso nos dói. Sim. Isso nos dói. Foi aonde me doeu. Sim. Para minha libertação. Para eu mudar. Não foi só mudar o meu jeito de falar, o meu estilo de vestir. Não foi só mudar personalidade, mas foi mudar por completo. Amém. A minha mudança foi uma mudança radical. Até minha esposa diz assim, é difícil ter uma mudança que o pastor Ivanilson teve, porque quando ele se converteu, em menos de 2 semanas ele já estava pregando. Assim, isso não quer dizer que pregar não quer dizer que está mudando, Sim. mas uma pessoa que nunca participou de igreja, de encontro, de estudo, de nada. O senhor já queria transmitir aquilo que o senhor havia aprendido, né? E Senhor. aquele amor eu ainda sinto até hoje. Sim, glória a Deus. Aquele amor que eu tinha, até hoje eu tenho, de ganhar almas para Jesus. Teve um Sim. tempo da minha vida que eu era tão obcecado, que eu aprendi que até as almas de últimas horas merecem o reino. Então, quando eu escutava um tiro, eu já saía correndo. Você acha que alguém foi baleado para eu ganhar aquela alma para Jesus? Sim. Porque para mim, a minha mudança foi tão radical que eu queria que as pessoas também mudassem radical. Bem radicalmente. Sim. E não é assim, eu vi que foi um processo também na minha vida espiritual. E outra, o que mais me doeu foi eu ter que me desfazer de mim mesmo. Arrogante, Sim. ganhar muito dinheiro, uma pessoa que só queria andar muito bem vestido, prepotente, agressivo. E hoje esse homem, todos os dias, ele tem que ser morto dentro de mim. Aleluia. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que expulsar este homem dentro de mim. Amém. Em uma família, sempre tem que ter aquele momento de discussão, de briga, de discórdia, momento. Sim. Não é eterno. Que é normal, né? Que é normal em um casal e uma família. Sim. E é nessa hora que eu tenho que lembrar do homem que eu sou hoje. Aleluia. Não trazendo de volta o homem que eu era. Sim. Um homem agressivo, que chamava palavrão, Sim. que destruía tudo, que humilhava todo mundo, Sim. que ele estava nem para ninguém. Então eu não quero mais aquele homem. Claro. Eu não aceito mais aquele Sim. homem dentro da minha casa. Eu não aceito andar comigo, aquele homem, não aceito. Eu não aceito aquele macumbeiro. Glória eu não a aceito Deus. aquela pessoa que todo mundo queria por dinheiro e por bebida. Ele sabe muito bem quando a gente está errado. Sim. Ele sabe nossos limites. E é onde a gente tem que saber até onde a gente pode chegar. Sim. Através dos nossos limites. Deus, ele é muito inexplicável. Sim. Porque eu não consigo entender o que eu sou hoje. Aleluia. Eu não Glória a consigo entender Deus. o que eu sou hoje. Amém. O que eu sou hoje é aquilo que eu nunca planejei para minha vida. Sim. Eu acredito que a minha família não planejou para minha vida. Amém. Embora que pai, mãe sempre quer o bom para o filho, mas Sim. eu tenho certeza, pela cultura que minha família era, o que eu sou hoje, eles não planejaram isso para minha vida. Talvez a minha família no passado planejou Sim. eu ser um pai de santo, ser um espírito do alto grau, mas os planos de Deus superam qualquer tipo de planos humanos. Aleluia. Era para eu ser uma coisa da espiritualidade, Sim. onde eu fui convidado, eu não vou mencionar o nome dessa religião, Sim. mas de um grau bem elevado. Eu rejeitei porque eu vi que puxava muita coisa do passado, muita coisa do Egito, muito espírito do Egito, muito deuses do Egito. E esses deuses do Egito eu já deixei lá atrás. Eu não quero para minha vida atual. Aleluia. Por causa de convite. Claro. Convite a gente recebe. Eu sou pastor hoje. Eu vou na minha terra natal. Aleluia. E quando eu chego lá, algumas pessoas me respeitam pelo que eu sou. Glória a Deus. E outras pessoas me desrespeitam pelo que eu sou também. Entendo. Então, é um equilíbrio que a gente tem que viver nesse padrão, bem no eixo que a gente tem que caminhar.
um te aceita, outros não. Normal, E a né, gente tem que pastor? caminhar. Jesus também enfrentou isso, né, E pastor? esse padrão a gente tem que saber ignorar. Sim. Porque se eu debater com o mal, vão me igualar. Mas eu tenho Verdade. uma coisa para falar aos meus irmãos de Amém. todos os estados, aquelas pessoas que me amam, que me pedem oração. Aleluia. A nossa vida, ela é uma caixinha de surpresa. Sim. E se hoje Deus me colocou aonde eu estou, não foi por merecimento, foi pela sua Aleluia. graça e misericórdia. Glória a Deus. Eu carrego um lema bíblico para a minha vida, Amém. para o meu ministério. Sim. E esse lema está em 2 Coríntios, capítulo 4. Sim. Pessoas que, às vezes, muitas das vezes, não só pessoas, mas eu quero colocar hierarquia, como pastores, presidentes, governadores, passa por uma doença atual, que é o mal do século, que é chamado depressão. Sim. Ansiedade, Verdade. desânimo. E toda vez quando eu estou querendo ficar meio desanimado, eu tenho meu lema bíblico, que é 2 Coríntios, capítulo 4. Portanto, que temos esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dado. Aleluia. Não desanimamos, Glória antes a rejeitamos Deus. as coisas que por vergonha são. Não andamos com astúcia, também não falsificamos a palavra de Deus. Aleluia. E isso eu tenho carregado para a minha vida, para o meu ministério, para a minha Amém, família. Jesus. Amém. Porque se eu desanimar, a minha família desanima. É verdade. Se eu desanimar, a igreja de Jesus também vai desanimar. Sim. Os meus inimigos vão desanimar. As ovelhas de Jesus que ele deu para eu cuidar vai desanimar. Aleluia. A qual também eu sou zelador de uma igreja, Ai, na verdade, maravilha. de duas igrejas. Já ia perguntar, que bênção. Né? Eu zelo de duas igrejas, Sim. a qual o Senhor, pela sua misericórdia, deu para, eu não vou falar cuidar, mas deu para eu ensinar. Sim. Né? Porque Sim. quem cuida é Ele, quem dá o crescimento é Ele. É verdade. Mas Ele nos usa para ensinar. Sim. O caminho, porque a verdade, ela nunca vai custar nada. Sim. Ela sempre tem uma direção. Sim. E a verdade que Deus me mostrou é uma verdade que eu nunca vi em lugar nenhum. Aleluia, glória a Deus. A verdade também tem Sim. dentro do terreiro de Macumba. Lá também tem uma verdade. Uhum. E a verdade lá, eles têm um lema. Uhum. O lema deles é que aquele que está dentro não queira sair. E aqueles que estão fora não queiram entrar. É uma verdade. E essa verdade, pessoas que não têm um pingo de conhecimento, que quer entrar para conhecer, minha irmã, não queira. Porque essa verdade eles passam. A pessoa vai porque quer. Quem está dentro, isso tem até uma cantoria. Eu não sei se o pastor Helder vai ouvir, vai escutar Sim. esse vídeo. Como ele foi de lá, que eu ouvi também o podcast dele. Sim. Ele falou que ele foi de lá. E eu não sei se ele já ouviu essa cantoria, Sim. que é quem está dentro não queira sair e quem está fora não queira entrar. Sim. Porque é dolorido. Sim. E quem está fora e quer entrar, meu irmão, para sair é que nem uma facção. Se for para sair é para ser crente. Meu Deus. Se for para sair é Sim. para ser servo de Deus de verdade. Sim. Agora, se for para sair para ficar com palhaçada, eles vão cobrar. Todo conjuramento de feitiçaria há um preço. Sim. Todo pacto há um preço. O que é interessante que tudo para Deus também há um preço. É verdade. Mas o preço lá dentro da macumba, sim, eles cobram de nós. Mas o preço foi cobrado de Jesus. Jesus na cruz do Calvário. Né? É muito incrível o amor de Jesus pelas nossas vidas, onde cada vez mais eu fico maravilhado de ele ter me alcançado, não sei como. Não sei como. Eu só sei que hoje eu sirvo a ele. Eu vim pela dor. Hoje eu sirvo a ele pelo amor. E não tenho um pingo de vontade de voltar a ser a velha criatura. Aleluia. Embora que às vezes tenha vontade de... Isso já tem mais de 20 anos que eu não bebo, que eu não fumo. Glória a Deus. Às vezes vem aquele gosto de cigarro na minha boca, vem aquele gosto de bebida na minha boca, eu fico sem entender, meu Deus,
Isso é algum espírito ruim, alguma sequela, Uhum. sei lá, não dá para entender. Sim. Eu sei que vem. Sim. Vem à vontade, mas é uma coisa que eu coloquei na minha vida. Vontade vem, vontade vai. Glória a Deus. Se a gente saber suportar, É verdade. ele vai ser expulso. É verdade. Né? Porque Resistiu o diabo e ele Tiago, fugirá de capítulo vós. 4, vai dizer, resistir ao diabo, sujeitável, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Tiago, capítulo 4, vai nos ensinar isso aí. Então eu tenho essa convicção que vontade vem, vontade vai embora. É verdade. Então vontade de pecar, vontade de fazer o mal, é momentâneo. É aquele momento. Passou aquele momento, pronto. Suportou, tenho certeza que galardão está sendo preparado para mim Glória e para a minha Deus. família. Então foi isso. Resumindo, né? Porque senão Sim. eu vou passar aqui a noite toda falando do meu testemunho. Tem testemunho para dar no meu pescoço, tem prótese na coluna, tem testemunho de facada, de tiro, tem testemunho quebrei a cabeça do lado do outro, tem testemunho, são tantos Tantas testemunhos coisas, né? para falar. Tantos milagres. Né? Essa é a palavra certa, milagres, né? Que o milagres, um dos maiores milagres que a gente deveria testemunhar, a gente às vezes ignora, que é o milagre da nossa salvação. É verdade, pastor. Às vezes a gente quer surpreender os nossos irmãos que estão ouvindo do outro lado. Ah, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, e a gente ignoramos o milagre da nossa salvação, que é mais importante. Porque é um dos maiores testemunhos que nós temos que dar é a nossa convicção da nossa salvação. Glória a Deus, uma fé não fingida, é uma fé que não auxilia, que não varia, é uma fé variante, é uma fé firme, focado no alvo que é Jesus. Aleluia. Então, se nós tivermos essa convicção da nossa salvação, eu tenho certeza que pessoas vão ser influenciadas. Não só por causa do meu testemunho, sim, mas pelo meu padrão da minha fé, meu padrão de vida de fé. Porque o meu padrão de vida de fé não é só milagre, mas é de suportar. E quando eu suporto, eu estou dizendo que eu sou um milagre. Aleluia. Como assim, pastor Ivan, tu está suportando e você está dizendo que é um milagre? É quando eu suporto tudo aquilo que me envolve a fazer o erro, sim, entrar no pecado. Sim. Mas quando eu suporto, eu estou dizendo que eu sou forte. É verdade. E quando eu digo que eu sou forte, eu estou fortalecendo um fraco. E o fraco, eles ficam, como assim? Como é que tu faz? Um dos pilares da nossa vida cristã. Se a senhora está de pé, se o seu marido está de pé, se a sua família está de pé, eu estou de pé, é por causa de oração de crente. Amém. Verdade, pastor. A oração, ela é uma peça fundamental na vida de um crente. Verdade. Se eu não orar, a minha vida espiritual não vale de nada. Se eu não tiver a palavra de Deus, se eu não tiver a palavra de Deus, a minha vida espiritual não vale de nada. Muito superficial. É uma só fé falácias. fingida. É uma fé fingida. É fingida. Esses dias, até uma pessoa chegou para mim, tá te vestindo, agora tem um pastor coach. Eu digo, não. Eu sou um pastor que prego o arrebatamento. Aleluia. Que prego conserto. Eu sou uma pessoa que falo mesmo de pecado. O evangelho não é só bonança, não é só bom. É verdade. Eu vou viver o bom de Deus. O que é o bom de Deus? Imagens de rosas, né, o tempo todo. Não. O que é o bom de Deus? O que é a riqueza de Deus? Deus, ele fala para Isaías. Que quando Isaías tem um encontro com Deus, lá em capítulo 6 de Isaías, da glória, né? Sim. Que a terra está cheia da glória de Deus. Sim. Isaías passou do capítulo 1 até o capítulo 5 só profetizando maldição, até que Deus fala para Isaías, a terra não está só maldição. Sim. A terra está cheia da minha glória. Aleluia. E a glória de Deus somos nós. Aleluia. Esse tesouro que é você, Sim. esse tesouro que está nos assistindo aí do outro lado dessa tela. É verdade. Nós somos a glória de Deus. Aleluia. E Deus sempre vai nos nomear, sempre vai nos chamar com coisas carinhosas. Sim. Filho, príncipe, amado, filho meu. Gente, é tão lindo. Amém. Em Provérbios capítulo 23, versículo 26, quando Deus diz assim, ó,
Filho meu, dai-me o teu coração. Aleluia. Foi o que Deus pediu para mim. Filho meu, dai-me o teu coração. Glória a Deus. Quando ele fala coração, ele está dizendo o quê? Vitalidade, vida. Filho Sim. meu, me dá a tua vida. Entrega a tua vida para mim, que eu quero Sim. cuidar. Eu quero fazer de ti como Deus fez na minha vida. Sim. O meu testemunho virou agora uma pregação, e você já está vendo no celular. Dai-me o teu coração. E o nosso coração, ele armazena dois tipos de Sim. coisas. Coisas boas, coisas ruins. Sim. Porque o que o salmista, capítulo 19, lá no capítulo 119, vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Porque ele armazenou a palavra de Deus. Sim. Quando ele armazena algo de Deus, não tem espaço para pecado. Pecado vem, convite vem. Então o salmista lá no capítulo 119, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém. Porque a palavra de Deus, ela é muito fina. Sim. Ela é tão fina que às vezes quando ela toca na nossa alma, a gente chora. Verdade. E quando eu começo a ler Salmo 119, quando eu vejo: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, eu fico lembrando: meu Deus, o tanto que a gente tem que suportar para não pecar contra Deus. É verdade. O tanto que a gente tem que renunciar para eu não pecar contra Deus. Verdade. O tanto que eu tenho que fazer, o tanto que eu tenho que abandonar. Às Sim. vezes isso envolve amizade. Claro. Envolve tudo. O que O eu tenho nosso que próprio eu. largar, o nosso próprio eu, abandonar. É uma cruz, na verdade, não vou lhe falar cruz, é um fardo que a gente tem que soltar. Sim. Para dizer: Deus, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verdade. Efésios capítulo 6 vai falar das armaduras de Deus. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. Sim. O apóstolo Paulo, ele foi muito sábio quando ele começa a falar do capacete, da couraça, das botas, da espada, do escudo. Mas eu acho que ele não esqueceu, ele deixou para eu pregar. Aleluia. Ele deixou para eu pregar uma peça fundamental das armaduras de Deus, que é a bainha. Aleluia. Espada significa o quê? Espada significa palavra de Sim. Deus. Então, a bainha significa o nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sim. Porque a palavra só é tirada, a espada só é tirada em duas situações, na verdade, 3 situações. Sim. A espada só é empunhalada em 3 situações. Sim. Manter a ordem, Uhum. declarar a guerra, Uhum. matar. Sim. São 3 situações que a espada é empunhalada. Sim. Sem essas 3, meu irmão, a palavra de Deus, ela só é empunhalada em situações específicas. No momento certo. Sim. Enquanto ela está guardada, a gente está guardado. Mas quando a gente precisa ser usado, a gente vai ser usado. Sim. Pela palavra de Deus. Mateus capítulo 4 vai dizer: não só de pão viverá o homem, Aleluia. mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E toda a palavra que sai da boca de Deus, ela é perfeita e agradável. Verdade, pastor. E o fardo dele sempre vai ser leve. É verdade. A gente fica sendo questionado. Você, crente, que você está me ouvindo aí, você também é questionado. Que o fardo do Senhor, você que agora se tornou crente, que o fardo do Senhor, ele é leve e suave. Aleluia. E às vezes você é questionado pela prova, pela falta de dinheiro, pela falta de carro, pela falta de providência. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Às vezes você é questionado até pelo Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você é questionado. Mas eu vou deixar bem claro. Não é o que está em nossa volta que a gente tem que ver. É o que está do alto. Aleluia. Quando a gente começa a ver para o alto, nada não nos falta. Quando a gente começa a olhar para cima, não nos falta nada. Verdade. Porque quando a gente olha para cima, a gente está olhando para Deus. Aleluia. E Deus nunca vai nos faltar. Verdade. Pode nos faltar alimento, pode nos faltar carro, pode nos faltar as vestes. Mas uma coisa eu tenho certeza. Não fica olhando o que está aí na tua volta. Aleluia. Olha para cima. De onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Eu agradeço essa oportunidade. Fica com Deus. Amém. Pastor, foi um prazer muito grande, né, te ouvir. Muitíssimo obrigada. E para encerrar, pastor, faça uma oração, por favor. Amém. Quero orar. Então, vamos fazer a oração que a Bíblia vai ensinar como uma oração dominical. Eu costumo falar que é a oração universal. Sim.
E essa oração, eu queria que a senhora me ajudasse, que é a oração que está em Mateus capítulo 6, Sim. versículo 9, que é a oração do Pai Nosso, Sim. para que nós podemos entender o que Amém. Deus é na nossa vida e o que Ele nos ensina. Amém. Amém? Amém. Então vamos orar. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós do teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como és no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, pastor. Muito obrigada, pastor. Obrigado, Que amém. Deus continue abençoando sua vida, Amém. sua casa, Amém. seu ministério, sua Glória a família. Deus. E muitíssimo obrigada. Amém.